Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Bárbara e estou atendendo a domicílio, não tenho onde atender, então vou mostrar para vocês como eu faço o meu trabalho. Primeiro eu vou passar espuminha no olho da cliente, que é para higienizar essa área. Peço para ela permanecer com o olho fechado, porque às vezes acontece de arder, por mais que seja um shampoozinho neutro, mas muitas vezes acontece. Então, se você tiver um pincel, você usa um pincelzinho para higienizar essa área. Mas eu prefiro higienizar com a mão porque eu tô de luva e também é higiênico quando você tá de luva. Agora eu tiro o excesso do sabão, bem dos cílios todos. E depois eu venho com a água. Gente, tem que tirar bem o excesso do sabão, senão os fios vão descolar e não vai ficar legal esse alongamento. Depois a cliente vai começar a reclamar e você vai ter que voltar para refazer o seu trabalho. Então eu pego um algodão, espirro bastante água e passo no olho da cliente, como vocês podem ver. Eu comecei, gente, agora nessa área, então se eu tiver perdida, vocês podem comentar aí alguma dica. Eu ainda não comprei a maca que a gente leva pra cá, maca maleta, né? Eu ainda não consegui comprar. Aqui tá uns 300, 400 reais. Eu pinguei a água porque tinha excesso de shampoo nos cílios, então foi obrigatório colocar água. A gente não tem posição para trabalhar a domicílio, né? Mas a gente dá um jeito. O importante é começar, não importa como. Agora eu vou secar os cílios da cliente, tem que secar bastante. Não se esqueçam dessa parte, de secar bem, bem mesmo. Esse é um ventiladorzinho que eu comprei a R$ 29,90. Tem um que é tipo um porquinho, você liga a paletinha dele e ele gira. Só que no dia do curso que eu fui fazer era esse. E eu me machuquei 2 vezes. Já pensou se fosse na cliente? Pode cortar. Então eu aconselho vocês a comprar o ventilador assim, ó, com a paletinha isolada. Aí você vem com esse negocinho rosa que eu esqueci o nome. Vem penteando os cílios e com o ventiladorzinho em cima. Porque pode acontecer de ficar os cílios molhados se você não pentear. Aí na hora que vir com a cola, não vai pegar. Como vocês podem ver, eu seco bem. Eu tô sentada numa cadeira e inclinada em cima da cliente. Qualquer dúvida, gente, você pode estar me chamando, perguntando, tá? Eu vou tentar responder o máximo possível, apesar de eu não parar em casa, mas eu posso estar respondendo vocês. Você que quer começar nessa área, aconselho procurar uma profissional, fazer o curso certinho, saber quais são os produtos que podem ser utilizados, tá bom? Porque eu vi um vídeo aqui que a mulher usou uma cola num tubo grande, só pingava um monte de cílios e ia colando na pálpebra da cliente. Então, se tiver excesso de cola na pálpebra da cliente, pode causar irritação, inflamação, fungos. Então, por isso é bom procurar uma profissional da área para estar trabalhando certinho, tá bom?
Agora eu vou isolar a área dos pelinhos de baixo, porque quando gruda um pelinho de baixo na cola em cima, como eu tava falando, a cliente sofre. Porque quando você vai abrir o olho no final, os pelinhos estão todos grudados, a cliente começa a chorar e durante 24 horas não pode molhar os cílios. Então eu procuro isolar bem essa área, bem mesmo, gente. Se você vê que ficou um pelinho pra fora, pegue a fita e passe de novo. Tá bom? Eu tenho a outra que é igual um bandetezinho. Eu tenho essa fita, só que toda vez que eu coloco eu deixo um pelinho pra fora. Eu sei que pode colocar esse e pode colocar a fitinha branca, mas eu prefiro colocar só a fitinha branca, tá bom? Se você ver, vou repetir, que ficou um pelinho sobrando, você tem que colocar uma fitinha em cima. Essa fita não agride nada, não gruda os pelinhos e nem machuca, tá, gente? Se eu não me engano, o nome dela é fita micropóreo. Eu acho que é isso. Mas depois eu vejo o nome certinho pra vocês. Já isolei um lado. Pedi pra cliente fechar o olho e abrir pra saber se não tava incomodando ela. Mas não estava. Você sempre não esquece de perguntar: oi, tá incomodando você? Tá doendo seu olho na hora de fechar? Tá bom, gente? É sempre bom ver se a cliente tá confortável. Ó, perguntei pra ela, como vocês viram, né? Se tava incomodando, ela falou que não. Essa cliente nunca tinha colocado cílios. Eu também nunca tinha colocado cílios, coloquei a primeira vez. Me apaixonei, quis fazer o curso. Não tenho onde trabalhar, mas se tiver que atender em casa eu vou atender. Mas eu tô atendendo muito na casa das pessoas. Não tem posição certa. Uma moça no YouTube me deu uma dica de atender a cliente numa cadeira, mas ela não mostrou qual a posição a cliente fica na cadeira. Então, eu prefiro atender assim na cama, porque a cliente fica bem confortável. E vai também se você conhece a pessoa, né? Quando a gente não conhece, a gente fica desconfortável. Mas quando a gente conhece, já é bem de boa. Essa moça que eu tô atendendo é prima do meu esposo. Mas depois dela, eu atendi uma moça, ainda bem que era no salão. Ela tinha uma cadeira própria para trabalhar com essas coisas. Então foi mais fácil, eu amei. Gente, valor de início de atendimento não tem. Vocês podem fazer uma promoção para modelo. Eu aconselho. Vou fazer tanto, preciso de tantas meninas para atender como modelo. Aí você vai treinando. É tudo bem mais fácil. Tá bom? Então, bora voltar aqui. Vamos isolar bem essa área. Gente, tem que isolar bem. Eu não gravei a colocação dos cílios porque eu tava sozinha. Aí não tem como ir lá, olhar o celular. É um ring light, eu acho. O nome é isso. Olhar o celular no ring light pra ver como é que tá a posição e tudo mais. Então foi por esse motivo que eu não tive tempo pra... Mas meninas, se vocês gostarem do vídeo, eu prometo que eu vou gravar bem certinho pra vocês, tá bom? Dá like no meu vídeo, por favor. Se puderem se inscrever no meu canal, se inscrevam, porque assim como vocês, eu também estou começando nessa área. Então toda ajuda é bem-vinda. E como eu tava falando, eu tive por obrigação comprar um ring light, porque da iluminação, quando você vai atender na casa dos outros, você tem que ter algo para iluminar. Então eu achei melhor o ring light, que eu conseguiria colocar o celular
gravar um vídeo, explicar para vocês, para quem tá começando igual eu também. Porque tem muita gente que entrou nessa área, fez curso, mas não aprendeu nada, porque a instrutora não soube explicar muita coisa. Então eu tô aqui à disposição de vocês. Essa é uma cartelinha que eu colei na testa dela, é R$10, vem com 100. E fica muito mais fácil para você colocar a cola e ir colocando na cliente. Você pega um fiozinho, só um fiozinho. Passa nessa cola, limpa no mesmo local que você vai passar a cola, separa um fiozinho e cola. Gente, não é pegar um fio, passar na cola e passar no olho da cliente. Você vai ver que vai ficar excesso de cola, vai ficar aquela crosta grossa, preta, não vai ficar natural, não vai ficar uma extensão de cílios natural. Então, é bem capaz da cliente não gostar do trabalho, tá bom? Eu tô começando pelo canto interno, externo, não sei. Acho que é externo. E colocando logo os pequenininhos pra ir secando. Como ela não tinha, o pelinho dela é bem fininho e pequeno no início, nesse início, teve que fazer. Eu comecei logo por ele, pra ver se não ia cair, mas eu sei muito bem onde tem que começar a colocar os cílios. Quem quiser pode pegar e anotar os tamanhos que vão usar. Fica bem mais fácil, gente. E se você também quiser, pode pegar uma fitinha branca e antes de começar a atender e colar naqueles cílios que você vai usar. Dá muito menos trabalho na hora da colocação e você ganha tempo, já que se você tiver mais gente para atender, né? No outro dia, no outro horário. Me perdoe, gente, que eu tô meio atrapalhada. Como é... Fiquei nervosa. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já vou parar de gravar, porque o meu celular deu que tava sem carga. E como não tinha ninguém para me ajudar, eu achei melhor. Mas eu vou gravar para vocês rapidinho depois o resultado de como ficou esses cílios, olhando de cima. Como vocês podem ver, o dela tá bem pequeno. Mas eu vou gravar de como ficou, tá bom? Podem comentar, tirar qualquer dúvida. Eu não sou a melhor profissional da área, como eu falei. Eu tô começando assim como vocês. Mas o que eu puder ajudar, tá bom? Dar dicas, eu vou dar. Nós temos que se ajudar uns aos outros. Então eu tô aqui para tentar ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se não gostarem da minha voz, como eu também não gosto, é só deixar no silencioso. Aqui, gente, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, sinceramente. Fiquei apaixonada nesse resultado. Beijo, até logo.